Olá, eu sou Ana Gatelli, empresária, atuo na área de estética, principalmente na área de depilação corporal a cera. Eu tenho 39 anos e há 19 anos eu trabalho nessa área. Eu e a minha equipe estamos desenvolvendo um projeto e eu vim aqui compartilhar com vocês a minha trajetória e tudo que eu alcancei dentro dessa área ao longo desse período. Eu sou natural de Santo Ângelo, interior aqui do Rio Grande do Sul, mas me criei em Eugênio de Castro, uma cidadezinha bem no interior. Eu sou filha de agricultores, eu sou a 10ª filha desse casal de agricultores e desde muito cedo eu não me via crescendo naquele lugar. Eu tinha uma necessidade em algo maior, ir morar na cidade grande, estudar, conquistar uma vida diferente da vida que os meus pais tinham na família deles. Eu consegui uma oportunidade de trabalhar em uma casa de família para continuar estudando. E quando acabou o segundo grau, eu me vi perdida. Eu não sabia o que fazer depois daquele período, mas eu tinha uma certeza, eu não queria voltar para casa dos meus pais lá no interior. Surgiu uma oportunidade de trabalhar na casa de outra família em Santo Ângelo, agora uma cidadezinha um pouco maior, que aparentemente teria mais oportunidades de trabalho, porém não foi exatamente isso que aconteceu. Eu continuei trabalhando de empregada doméstica, fiz alguns cursos que na época era necessário para trabalhar até como atendente de loja, supermercados, e não consegui. Algum período depois surgiu a oportunidade de vir para Canoas, pertinho de Porto Alegre, a capital. Então, uma cidade maior teria mais oportunidades de conseguir outro trabalho e ter outra profissão. Não foi tão fácil como parecia. Fiz faxina durante um período, mas não desisti do meu objetivo, que seria mudar de profissão. E na cidade grande, o desejo é conquistar a América, sair do interior e conquistar o mundo. Na área de faxina tive assim uma decepção enorme. Eu vi que sinceramente não era o que me levaria para um patamar superior ou mudaria muito a minha vida. Então eu fiquei determinada a buscar algo que me proporcionasse essa transformação na minha vida. Fui em busca de trabalho em lojas, em qualquer setor de vendas que eu conseguisse me desenvolver. Não consegui porque eu não tinha experiência no assunto. Então, poucas pessoas dariam uma oportunidade para alguém jovem, vinda do interior e sem nenhuma experiência. Não sabia me comunicar muito bem, a aparência não ajudava muito. Fui procurar uma oportunidade no jornal aqui da cidade, Diário de Canoas. Os anúncios de vagas de emprego e lá estava: seleciona auxiliar de cabeleireiro sem experiência. Eu não fazia ideia do que um auxiliar de cabeleireiro fazia, mas o não precisa de experiência foi fundamental e chamou minha atenção. Falei com uma convicção: esse emprego é meu. E foi. Fui lá atender, marquei um horário, fui lá fazer uma entrevista e de imediato a proprietária da estética disse: você não pode trabalhar aqui com essa sobrancelha. Eu não entendi absolutamente nada. Eu não entendia que para trabalhar no ambiente de estética teria que estar alinhada e não era o perfil que eu tinha naquele instante. Mas, para minha sorte, uma funcionária interviu e então, conversando ali com a proprietária, elas acabaram me dando a oportunidade e, melhor do que isso, me deram uma transformação. Arrumaram meu cabelo, arrumaram minha sobrancelha e ali começou a minha história dentro dessa área extraordinária que é o mundo da depilação corporal a cera. Ali eu encontrei uma oportunidade de crescimento. Vendo aquelas profissionais de sucesso, eu identifiquei a minha oportunidade de ter sucesso em uma nova profissão e mudar completamente a minha vida. Como era uma estética muito pequena e os meus sonhos eram muito maiores, os meus objetivos eram muito maiores, eu busquei outras oportunidades de crescimento.
Fui indicada para trabalhar em uma estética um pouco maior e lá eu conheci duas pessoas que foram fundamentais para o meu crescimento. Continuei trabalhando de auxiliar de cabeleireiro e era um cabeleireiro muito experiente, com viagens fora do país, morou fora do país durante o período, tinha muito conhecimento e ele viu que eu tinha vontade de aprender, de mudar a minha vida e investiu me ensinando muito além do que normalmente ele investiria em um profissional que estava ali só para fazer o mínimo. Tendo comigo esse desejo de crescimento, eu sempre dei o meu máximo, sempre fiz coisas além do que a vaga exigia e em retribuição a isso, provavelmente muitas pessoas me ajudaram, me mostraram um caminho diferente, um caminho de novas oportunidades, muito mais do que fariam em outra situação. Esse profissional, Gelson Blanco, jamais vou esquecer do meu mentor. Hoje, depois de 19 anos, nós continuamos tendo contato e é uma gratidão enorme porque ele me estimulou a ler livros para melhorar o meu português, me ensinou a me comportar de forma apropriada diante de qualquer situação. Dentro do nosso ambiente de trabalho, quando nós não estávamos atendendo, ele sempre me passava um conhecimento além e observando ele trabalhar também me fez crescer muito como profissional. Sendo auxiliar desse cabeleireiro, enquanto eu preparava essas clientes lá no lavatório para ele fazer os procedimentos em cabelo, eu já oferecia o meu serviço embutido, uma depilação, enquanto elas aguardavam, se não desejavam fazer uma depilação, um designer de sobrancelhas, e foi assim que eu fui fazendo a minha clientela. Quando essas clientes retornariam para fazer um procedimento em cabelo, automaticamente elas já pediam para fazer um agendamento comigo. Era uma área pouco explorada dentro dessas estéticas, então ali eu via uma oportunidade muito maior. Como ninguém oferecia esse serviço, estava ali a minha oportunidade de oferecer e praticamente ser a única profissional que trabalhava exclusivamente com isso. A chave do meu crescimento foi a depilação corporal a cera, embora eu fizesse outros serviços, mas sempre foi a área mais rentável dentro dos serviços que eu oferecia. Tinham profissionais que eram referência para mim e lá no meu início, quando eu comecei a trabalhar na área, eu olhava aquelas profissionais e ali estava o futuro que eu queria para minha vida. Eu queria ser igual a elas. Eu modelei essas profissionais de sucesso e tudo que elas faziam que eu via que não poderia ser aplicado dentro da minha área, eu já ia inovando para não cometer os mesmos erros, digamos assim. Depois de 2 anos trabalhando na área, como eu não tinha conhecimento de educação financeira, essas profissionais que foram referência para mim lá no início da minha carreira, eu já tinha ultrapassado os ganhos delas, porém, como eu não tinha conhecimento, eu nem sabia disso. Quando surgiu a necessidade comentei com a minha chefe, que era a esposa do Gelson, a Aline Sala, eu digo que eles eram uma equipe completa. Ele era a parte do braçal e ela era o cérebro da equipe. Ele cuidava do trabalho, do atendimento e ela cuidava da administração da estética. Ela me ensinou toda essa área, que não basta ganhar muito dinheiro, nós precisamos aprender a administrar esse dinheiro. 2 anos dentro da profissão, eu descobri que eu já tinha batido os rendimentos das 2 colegas que foram referência para mim lá no início. Surgiu a necessidade, meu aluguel estava subindo, eu fui comentar com ela, disse, por que tu não compra uma casa? Eu disse, como eu vou comprar uma casa? Com 24 anos, como eu vou comprar uma casa? E ela me disse, se eu estou te dizendo que você pode comprar uma casa, eu sou tua chefe, eu que te pago, tu pode comprar uma casa. Educação financeira nunca fez tanto sentido para mim a partir daquele instante. Eu ganhava muito dinheiro, mas eu não sabia administrar. Eu só ia gastando, pagava as contas, comprava o que precisava,
mas não tinha uma noção real de quanto entrava e de quanto saía. Foi aí que a Aline me ensinou o fechamento de caixa, o que era entrada, o que era saída, que eu tinha que ter um controle sobre as coisas que eu gastava, o que era material de trabalho e o que eram contas pessoais. Foi outro ponto marcante na minha vida. Comprei o meu primeiro imóvel com 24 anos, trabalhei exclusivamente com os meus rendimentos dentro da área de estética. Para uma pessoa que veio do interior com pouco estudo, isso foi um feito extraordinário. Foi a primeira pessoa da minha família a ter um imóvel próprio com o meu trabalho. Foi um acontecimento muito especial na minha vida. E a partir desse momento eu fui evoluindo cada vez mais, fui trabalhando, fui fazendo cursos, fui me especializando cada vez mais. E quanto mais o tempo passava, mais eu tinha certeza que a depilação fazia muito sentido e eu não entendia o porquê que a depilação corporal não era explorada dentro desses ambientes de estéticas. A depilação nas estéticas geralmente é na salinha lá do fundão, com equipamentos surrados, foi tirando lá da sala da frente e vai passando lá para a salinha do fundo, onde acaba se tornando a sala de depilação. As depiladoras nem sempre são muito cuidadosas com seu material, então o cliente já não oferece para o cliente já não gosta do ambiente, não se torna um cliente assíduo. E eu fazia diferente, independente do local onde eu trabalhava, a minha sala era esterilizada, eu já tinha aquela postura inicial de profissional alinhado, então eu comecei a ver que ali, se eu seguisse nesse meio, se eu seguisse nesse nicho, eu ia evoluir cada vez mais. Durante quase 8 anos eu trabalhei nessa segunda estética e eu queria mais, eu precisava de um ambiente mais organizado, porque a minha clientela se tornou tão grande que as clientes exigiam um ambiente mais organizado, um ambiente mais apropriado para depilação. Então foi aí que eu decidi mudar de estética e fui trabalhar numa estética um pouco maior, onde teoricamente o ambiente seria mais organizado, mais apropriado para isso. E não foi a realidade com a qual eu me deparei. Eu não entendi o porquê, mas seguia o mesmo padrão. A salinha lá no fundo, pequenininha, não muito organizada, com móveis não muito apropriados, um ambiente que não tinha muita privacidade. E depilação é um contexto de situações. Você precisa de um ambiente apropriado, um lugar reservado até para a cliente não se sentir desconfortável fazendo o procedimento. Começou a surgir a necessidade de ter um espaço próprio para eu conseguir atender as clientes da forma que eu achava importante e necessário. Fui para outra estética porque o meu método de atendimento já não era compatível com o atendimento dentro desses espaços, então acabava incomodando um pouquinho as pessoas. Porém, se eu trocasse de estética outra vez, os mesmos problemas, e foi o que eu fiz, troquei de estética, repetiam os mesmos problemas de atendimento, de ambiente, e eu decidi então que chegou a hora de eu abrir o meu próprio estúdio. Não foi muito organizado porque eu trabalhava muito, então tinha aquele receio de não dar conta de tudo, mas com a clientela que eu tinha, as clientes sempre com agendamento previamente agendadas, a minha agenda se mantinha sempre cheia. Então qualquer estética que eu iria, foram ao total 5 estéticas que eu trabalhei ao longo de 17 anos, todas as estéticas seguiam o mesmo padrão e eu acabava não conseguindo trabalhar da forma com a qual eu gostaria. Eu acabei sendo dispensada, fui disponibilizada para o mercado de trabalho nas últimas 2 estéticas na qual eu trabalhei, justamente por isso. Não basta ser um profissional excelente, não basta ter agenda cheia, mas o profissional que faz a diferença, ele incomoda. Minha forma de atender alinhada, com as clientes certinha, minhas clientes fiéis,
as clientes, no momento que eu respeitava o tempo delas, elas acabavam respeitando e entendendo que agendamento era um agendamento, tinha que cumprir horário. Então tudo saía alinhado no meu tratamento com as clientes. Porém, as clientes já não se sentiam tão à vontade indo nesses ambientes. E eu acabava sendo dispensada por esse motivo. Incomodava querer o ambiente limpo, esperar cliente com um cafezinho novo, não ter muitas conversas paralelas. Entrava o problema eterno das outras estéticas, que era não ter privacidade para atender a minha cliente. Teve momentos que eu não conseguia escutar o que a minha cliente estava falando, eu acabava não conseguindo conversar com elas, porque dentro das estéticas, como eram muitos profissionais, tinham assuntos paralelos que não eram com clientes, mas conversas entre os profissionais, e acabavam não respeitando os profissionais, os colegas que estavam em atendimento. Não foi nada planejado, nada organizado, mas em uma dessas demissões eu precisei, querendo ou não, abrir o meu estúdio, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu dei o meu jeito, eu organizei o meu espaço e agora fazem 2 anos que eu estou no meu estúdio. A minha clientela, que antes já era fiel, já era fixa, as mesmas clientes começaram a vir com muito mais frequência por ser o meu espaço e por saber que eu estaria esperando elas e atenderia elas da forma que eu gostaria, mas não conseguiria entregar esse serviço num espaço que eu não controlava todos os ambientes. Eu vim trabalhar no espaço. Imagina a situação de uma pessoa que me demite e eu acabei vindo trabalhar, abrir o meu estúdio no espaço mais bem localizado da cidade de Canoas. Como eu já morava aqui no prédio, é um complexo residencial e comercial. Como eu já morava aqui, não tinha ambiente melhor para abrir o meu estúdio a não ser aqui no prédio. Bem localizado, o ambiente visivelmente já chama atenção por ser aqui no prédio, por ser aqui no complexo. Foi um desafio, foi uma corrida contra o tempo. A sala era completamente vazia, eu tive que fazer toda a obra, comecei do zero, mas em quase 3 meses o estúdio ficou semi-pronto e eu vim trabalhar da forma que deu. Às vezes a gente esperar o ambiente perfeito, a hora perfeita, não é possível, mas também é possível começar com o que nós temos, principalmente quando a gente já tem clientes que nos seguem. Vai fazer 2 anos que eu abri o meu estúdio e a minha vida mudou infinitamente para melhor. Se nós começarmos a ver que até as coisas ruins acontecem para nosso progresso, esse é um detalhe muito importante. O estúdio ficou do jeitinho que eu precisava para atender as minhas clientes e dar sequência a todo o meu trabalho que eu desenvolvi ao longo desse período. E hoje o intuito de contar essa história para vocês, de compartilhar com vocês o meu crescimento, que nem sempre foi perfeito, que nem sempre foi do jeito que eu gostaria, é que é uma área extremamente rentável e muitas pessoas que tenham uma situação, que passem hoje por uma situação parecida com a minha, que querem mudar de profissão, que querem evoluir financeiramente, que querem se descobrir uma profissão nova, essa área eu posso dizer com certeza que é uma opção maravilhosa, é uma área extraordinária por ser uma área de fácil, é muito fácil aplicar o processo, o procedimento, é rápido, fácil, rápido e rentável. Que dentro da área de estética, quanto mais, como nós trabalhamos em cima de agendamentos e horas, o tempo é a nossa moeda mais preciosa que existe. Então,
Em vista de todo o resultado que eu construí durante todo esse período, eu convido a vocês para virem comigo conhecer um pouco mais do meu trabalho e dessa forma eu posso passar para vocês um pouco do meu conhecimento e ajudar vocês nessa caminhada